Bom dia a todas e a todos. Estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Estaremos aqui com notícias políticas, jurídicas, culturais, né? Vão ser várias informações ao longo do nosso programa. Não perca! Bom dia, companheiros e companheiras, população em geral, nossos filiados e filiadas. Mais uma vez aqui com o Dr. Vinícius, na nossa bancada aqui, nosso assessor jurídico trabalhista. Dr. Vinícius, como é que está, em que capítulo da novela da insalubridade nós estamos? Tiveram alguns novos andamentos aí, novela, né? Com tons de ópera, né? Com coisas mais dramáticas. Bom dia, Gigi, bom dia a todos e a todas. Não custa nada lembrar um pouco o histórico dessa ação. No apagar das luzes do governo Temer e no acender das luzes do governo Bolsonaro, veio aquela medida para suspender, por conta do problema sistêmico, o pagamento da insalubridade dos servidores públicos. Isso atingiu basicamente o pessoal do Ministério da Saúde. Nós ajuizamos antes da notícia, antes de vir a medida da interrupção do pagamento, nós ajuizamos a ação coletiva, conseguimos eliminar, o juízo da primeira vara federal concedeu a liminar, determinando exatamente a manutenção do pagamento. E aí, desde então, a gente vem assistindo essa problemática toda em relação ao cumprimento dessa decisão liminar. Ela foi cumprida parcialmente em maio, não é? Tivemos em Brasília algumas vezes, foi cumprida por fim, não é, a implementação da obrigação de fazer em setembro, e ficou remanescendo então para dar cumprimento a toda a decisão judicial o atrasado, tendo em vista o cumprimento tardio da decisão judicial. E em setembro, outubro, nós conseguimos uma decisão do juízo da primeira vara determinando que fosse feito o pagamento dos valores atrasados. Isso foi ao Ministério, inclusive com a possibilidade de punição, de responsabilização individual da pessoa encarregada de dar cumprimento a isso no âmbito do Ministério da Economia. Isso chegou junto ao Ministério da Economia, só que o Ministério da Economia não fez a chancela necessária para o Ministério da Saúde fazer a implementação dos atrasados. E comunicou ao juiz no processo dizendo que não iria pagar porque isso deveria ser assunto de RPV ou precatório. Deu uma interpretação a um precedente do Supremo Tribunal Federal e com base nisso disse que estava cumprida a decisão judicial. Nós insistimos com o descumprimento da decisão, até por fim eles interpuseram um recurso junto ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região, pedindo a suspensividade dessa decisão proferida pelo juízo da primeira vara. E infelizmente o desembargador encarregado de apreciar o processo, o recurso, deu essa decisão liminar e suspendeu, até ulterior decisão, suspendeu esse pagamento dos atrasados. De modo que hoje nós temos um recurso que nós precisamos reverter essa decisão para que haja a implementação como obrigação de fazer, como a gente diz, obrigação de fazer, porque senão o processo deverá transcorrer, confirmar todas as decisões, chegar ao seu final para haver o cumprimento da obrigação de pagar com, provavelmente, RPV. Então, hoje, nós trabalhamos para reverter essa decisão junto ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região, de modo que a gente consiga implementar esses atrasados como obrigação de fazer, porque, sob nossa ótica, isso virou a obrigação de pagar pela desídia, pela torpeza da própria administração, que demorou a implementar a obrigação de fazer e gerou um atrasado. Exato. Então, é como se a administração estivesse se beneficiando da sua própria torpeza, que inclusive é atitude vedada, no direito, a pessoa se beneficiar de uma situação que ela própria criou. A União está se beneficiando de uma situação que ela própria criou. Demorou a cumprir a decisão judicial liminar, gerou um atrasado e agora está dizendo que só vai pagar no final do processo. Caso
caso não haja a reversão desse recurso, caso a gente não seja vitorioso, nessa ideia dessa outra discussão que seria entrar com ações individuais, quais as correlações que tem com esse processo atual? A assessoria cogita em ajuizar ações individuais à medida que não tenha, digamos, a reversão na coletiva, né? Então, em fazer as ações individuais, porque na nossa perspectiva, talvez a demanda junto ao juizado tenha uma celeridade muito maior do que a nossa coletiva. Não é? Isso é um pouco relativo de se dizer, mas a gente vai avaliar para ver se realmente tem peso o fato de ser um processo, que aí seria da competência do juizado especial, o fato de ser um processo do juizado, para ver se realmente a gente consegue obter em menor tempo o resultado prático da ação, não é? O pagamento propriamente, do que na coletiva. Então a gente vai estudar se realmente uma ação individual aí traria algum benefício para o servidor. Se trouxer algum benefício, a assessoria o fará. Ok. Deixa eu só tocar em outro assunto então, que tem a ver também muito com esse mesmo público, que é a questão do tempo, a contagem do tempo especial, né? Sobre a ação que foi entrada pela assessoria e tal. Se desse uma palavrinha para o pessoal. Pois não. O que aconteceu? Era indiscutível a conversão do tempo anterior a 90, o tempo seletista, né? Porque em 90 veio o Estatuto, a 8.112, o regime jurídico único. Então, a discussão que veio daí foi exatamente se esse tempo era computável, não é, para direitos estatutários, anuênios e também para aposentadoria. Isso depois se sedimentou no âmbito, inclusive, administrativo. Inicialmente foi no âmbito judicial que se construiu uma tese sobre o direito à conversão desse tempo comum em especial, não é? Aliás, do tempo especial, que é o tempo insalubre, em comum, para efeito de aposentadoria. É você computar esse tempo de forma diferenciada para ter um acréscimo para a aposentadoria comum, sem ser aposentadoria especial. Então se sedimentou isso primeiramente no âmbito judicial e depois no âmbito administrativo. Ocorre que houve uma ação do Ministério Público Federal na Justiça Federal do Distrito Federal e essa ação discutia uma orientação normativa do governo, acho que de 2013. Essa orientação dizia quais são os documentos necessários para a comprovação desse tempo especial. O Ministério Público obteve a decisão justamente para permitir que qualquer prova pudesse ser utilizada para essa finalidade, anulando e invalidando aquele item da orientação normativa. Com base nisso, a administração suspendeu a apreciação dos pedidos, porque precisava rever a orientação. E isso está provocando uma demora excessiva para o servidor que está prestes a se aposentar e quer computar. Exatamente. Então, por conta disso, nós ajuizamos uma ação coletiva pedindo liminar para que a União aprecie logo esses pedidos administrativos que estão suspensos. E o processo foi distribuído para a quinta vara. O juiz postergou a análise da liminar, foi formulada nesse sentido que eu falei, para depois da contestação. Então está nessa fase de contestação de defesa e acredito que logo que seja juntado ao processo, o juiz aprecia a nossa liminar. Ok, então obrigado, Vinícius, até o próximo programa. Estamos aqui agora com Valério, nosso assessor político. Valério, tivemos agora, recente, a nomeação para o Ministério da Cultura da atriz e pecuarista Regina Duarte. O discurso de posse já foi um desastre. Mas assim, como é que você avalia essa indicação de Regina Duarte e como ela está se saindo diante dos problemas que ela tem, inclusive com a justiça, né? Bom dia aos ouvintes do Sindicef. Mais uma vez, esse governo demonstra a política de improviso
né, para tratar com temas importantes e de grande significado para a sociedade brasileira. Mas não era a meritocracia que ia imperar? Exatamente, né? Mas na prática não tem existido isso, né? Na prática tem existido um aparelhamento, né, dos órgãos, aquele velho aparelhamento que eles acusavam o PT, eles estão fazendo esse aparelhamento com aquelas pessoas que pensam igual ao presidente. Ou seja, não pensa. Não pensa, né? E se demonstrar alguma diferença, alguma divergência, o presidente vai lá e cerceia, corta, demite. Então, quando a Regina Duarte foi chamada para assumir a Secretaria Nacional de Cultura, né, na verdade ela aceitou com a seguinte condição, que iria com a porteira fechada, ou seja, todos os cargos iriam ser indicados por ela, para assumir, para desenvolver um trabalho com qualidade à frente da Secretaria Nacional de Cultura. Num primeiro momento, a partir das falas, né, que ela desenvolveu, o raciocínio que ela se desenvolveu na posse, demonstrou que ela não tinha capacidade para ser secretária nacional de cultura. Não prepara. Não tinha capacidade intelectual, capacidade organizativa, inclusive muito menos técnica, inclusive demonstrando estar fora, vamos dizer assim, da banheira, né, do mundo artístico, do mundo cultural. E isso tem a ver porque ela já está há muitos anos só cuidando de gado, de cavalo, de fazenda, e esqueceu de ter esse trato. Né? Porque é uma continuidade. Esqueceu esse trato. Mas mesmo assim, ela foi enganada por Bolsonaro. Ela indicou nomes, né, para assumir a Secretaria Nacional de Cultura, e desses nomes indicados, 9 nomes foram vetados. A velha censura. A censura que ela quer impor, né, como ela disse lá no depoimento dela, na entrevista dela na Globo, no Fantástico, a censura que ela quer impor aos grupos minoritários. Os grupos minoritários não terão financiamento da Secretaria Nacional de Cultura. Se os grupos minoritários quiserem produzir qualquer peça, eles vão ter que procurar o privado, o particular. Isso é censura, é a volta da censura. E ela que foi protagonista de várias novelas do início dos anos 80, que sofreu na pele censuras, restrições, agora, para seguir a cartilha do Bolsonaro, do autoritarismo, ela quer impor isso aos grupos minoritários, quer impor isso à cultura. Nós achamos errado e estamos dizendo o seguinte: tá ela e o Paulo Guedes competindo para ver quem cai primeiro, né? Porque o governo já demonstrou que não está de acordo com o que ela está praticando, mal assumiu, mas não está concordando com o que ela está praticando na Secretaria Nacional de Cultura. Ou seja, vai ser provavelmente mais um desastre. Mas vamos aguardar para ver os acontecimentos. Obrigada, Valéria. Até a próxima. Bom domingo e uma ótima semana para todas e todos. Próxima semana estaremos de volta.